nas várias regiões, e que a gente possa, nesta soma, melhorar, implementar, inclusive, em várias partes do Brasil que não tem nada de programas para demências, para atendimento? Sim, essa lei ela é uma lei nacional, então ela provoca o governo federal e o SUS, o Ministério da Saúde e o SUS, para criar diretrizes nacionais. Como o sistema é único, os estados vão acabar e os municípios vão seguir essas diretrizes. Nada impede de que estados e municípios façam programas também, criem iniciativas, inclusive planos estaduais ou municipais. Em outros países isso acontece também. Mesmo existindo o plano americano, existem estados nos Estados Unidos que têm iniciativa. Então, não é limitante, se é só federal, etc. Então, a ideia é justamente essa. São diretrizes. O que a lei traz são diretrizes para o plano, para quando ele for construído, que ele siga aquelas regras ali que inclusive, estão totalmente de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, essa é a ideia. Perfeito. Elaine, você gostaria de complementar? Olha, eu acho que o ponto importante, né, para a gente considerar nessa reflexão é, de novo, essa articulação e esse olhar amplo, né, para essas diferentes demandas que são colocadas, né? Então, eu acho que a Selene traz muito bem a questão tanto da importância da gente olhar para os fatores de risco, como você inicialmente questionou, quanto o papel das associações e de outras entidades, né? Eu costumo dizer sempre, e vou repetir, nós somos um país continental, a gente precisa entender que quanto mais iniciativas tivermos e mais pessoas atuando, mais nós vamos conseguir alcançar esse número enorme de pessoas que hoje convivem com a demência. Então, acho que eu complementaria, né, com essa, de novo, chamando a atenção para a importância da sinergia e do trabalho articulado para a gente alcançar todas essas demandas aí. E muito importante nesse processo, a soma, inclusive, de outras ONGs, de outros setores, de sociedades médicas, porque a pessoa que vive com Alzheimer, em geral, é uma pessoa com mais idade e com comorbidades. É assim, não é esse processo? Então, podemos convocar todo mundo, inclusive o pessoal, os advogados, o pessoal que lida com direitos e tal, para a gente conseguir, né, avançar mesmo e garantir direitos, garantir o diagnóstico no tempo adequado e oportuno. Essa é uma outra questão que eu gostaria que vocês comentassem, né? Que hoje a gente tem no Brasil, infelizmente, até Leandro citou muito bem, o Relatório Nacional de Demência, coordenado pela Cleusa Ferri, que mostra isso, né? Como nós não temos o diagnóstico em fase inicial, em tempo adequado, e a gente tem um diagnóstico ainda muito tardio no Brasil. Se me permite, Leandro, só em relação a isso, eu acho que é tão importante essa discussão sobre as lacunas, né? Onde estão talvez os pontos nevrálgicos assim desse processo, né? E a gente fala bastante do diagnóstico, e eu acho que de fato é relevante a gente entender a importância da gente olhar para narrativas que trazem esperança e perspectiva, né? Como estudiosa da linguagem, eu não resisto à necessidade de falar de como os modos como nós falamos da demência causam medo, ansiedade, desânimo em toda a sociedade. Eu falo isso também em relação aos próprios profissionais da saúde, os médicos. O último estudo que a ADI publicou em 2019 sobre estigma nos mostrou que no mundo 62% dos profissionais da saúde, por exemplo, acreditam que a demência é parte natural do envelhecimento, né? E com isso, certamente, não entregam o diagnóstico, porque mesmo quando recebem a queixa no consultório, olham para isso como tá ok, né? Na sua idade está tudo bem ser assim. E se você não nomeia a doença, não tem como você tratar da doença. E entra um outro aspecto também, né? Que é a ideia de que só se trata a doença com remédio.
e porque hoje nós não temos ainda medicamentos que modificam o curso da doença, né, que, portanto, não trazem a expectativa de cura, existe do lado do médico uma certa impotência, como eu vou dar um diagnóstico se eu não tenho o remédio para dar a cura, mas existe também uma percepção equivocada de que a cura se daria somente, o tratamento se daria somente pelo remédio. Hoje a gente sabe, estudos apontam a importância dos tratamentos não medicamentosos. E mais uma vez, não é possível esperar que o Estado, que o governo federal faça tudo. Daí, de novo, a importância das universidades, a importância das ONGs, que hoje muitas oferecem esse serviço de suporte e de intervenção cognitiva e biopsicossocial para essas pessoas, que é fundamental no processo de tratamento. Então, só quis fazer uma digressão antes de devolver, né, para o Leandro. A Elaine está completamente correta, né? É uma doença que não tem cura, mas tem muito tratamento. E o tratamento medicamentoso é apenas um dos pilares que a gente tem. Tem toda uma mudança de estilo de vida, um enriquecimento do estilo de vida para a pessoa preservar funções cognitivas e a funcionalidade, adaptações, medidas de segurança. Em média, uma pessoa que tem um diagnóstico de Alzheimer no Brasil hoje tem outras 5,7 doenças, ou seja, é um cuidado diferente também que a pessoa e a família necessitam. Sobre o diagnóstico que a gente pode fazer aqui no Brasil, eu sou muito otimista, acho que é importante destacar isso, né? Muito otimista com a aprovação da lei, com todos os movimentos que a gente tem presenciado, participado, e a gente tem algo muito potente em termos de construir realidades de saúde pública, que é o SUS. Então, a gente tem toda uma história de dificuldades do SUS, mas uma história de conquistas que, quando a gente olha para fora do Brasil, a gente não encontra. Né? Tem toda a razão, Leandro. O SUS é um sistema que, por mais que tenha deficiências, é um sistema que é elogiado no mundo inteiro. Então, quando a gente conseguir colocar todo esse nosso desejo, o que vem de recomendação de fora, de melhores práticas, do que a gente está escutando as pessoas, de conseguir colocar o SUS para funcionar nesse sentido de cuidado mais amplo, eu sou bastante otimista mesmo. Né? E sobre o diagnóstico, a Elaine foi na mosca. Muitos médicos ainda acham que é normal ter o diagnóstico, que a pessoa fique idosa e fique esquecida, ou triste. Então isso chama idadismo ou etarismo. A gente deve combater bastante essa situação. Outra coisa é que o sistema também não ajuda. O diagnóstico de demência, ele precisa de pelo menos ali de 1 a 2 horas de dedicação para chegar a uma síndrome demencial. Depois, mais tempo para a gente chegar num quadro mais provável. Os exames não são facilitados. Uma tomografia demora, às vezes, para ser solicitada. O colega do SUS ou fora não sabe se é tomografia com contraste, sem contraste, pede ressonância, encaminha para o neuro, que demora 6 meses sem nenhum exame, dificultando mais as coisas, ou seja, não pede os exames necessários, ou seja, a gente tem bastante ponto para melhorar para chegar ao diagnóstico. Né? E as pessoas, as famílias, né? Demora 2 anos em média para uma pessoa com demência no Brasil chegar ao diagnóstico. E essa demora acontece muito porque no ambiente familiar as pessoas acreditam que é normal estar esquecido. Ou que se teu pai e tua mãe se lembram de coisas lá de trás, muito antigas, que aquilo é normal, que significa que a cabeça dela está boa. Quando, na verdade, o prejuízo inicial ela é para tarefas e para memórias mais recentes, tarefas do dia a dia. Ou seja, quanto mais a gente conseguir educar a população, também a gente vai fazer mais diagnóstico, tanto de demência na fase inicial, quanto também de transtorno cognitivo leve, que são 2 fases nas quais a gente tem que dar mais tratamento integral para as pessoas para que esse curso seja estabilizado o máximo possível. Ou seja, é uma questão médica, mas também de sistema e social, a gente ter mais diagnósticos. Na pandemia, a gente viu mais pessoas sendo diagnosticadas no começo da pandemia. Nem foi por causa da Covid, porque no começo da pandemia, muitas pessoas precisaram ficar mais atentas aos idosos e até convivendo um pouco mais.
e ali vários déficits foram constatados. Então, diagnóstico é um dos desafios que a gente tem, talvez um dos maiores, e ele é sistêmico, não é só pontual. Com certeza. Você colocou muito bem, Leandro. A questão médica, é questão social, é questão ética, inclusive, né? Todo esse processo. Selene, você abriu seu áudio, você quer complementar? Porque nós já temos aqui mais alguns comentários. Eu queria fazer um comentário. Eu estou gostando de ver. Mas, assim, essa importância que a gente tem de falar sobre estigma, né? Então, quando a Elaine fala da forma de comunicação, realmente eu acho isso importantíssimo. A gente ainda vê muitos veículos de informação usando o terrível mal de Alzheimer. Eu acho que o maior mal do Alzheimer é o estigma, porque a gente vê quantas vezes usado o termo de forma assim pejorativa. Eu gosto muito de uma atitude de uma revista da Aptari que tem um manual anti-estigma para antidadismo, né, com termos mais adequados para se falar, para se comunicar a demência. Então, eu acho que como essa na comunicação. E isso é a importância do nosso trabalho enquanto ativista, mas como a Elaine e o Leandro também falaram, da importância que a gente tem também de trazer informação para os profissionais de saúde, para toda a linha de cuidado, desde o agente comunitário de saúde até o profissional que está lá no nível terciário, de como vai comunicar e se capacitar para diagnosticar e achar que aquilo não é natural do envelhecimento. Uma fala que eu sempre tenho é que a gente deve treinar os profissionais que trabalham em outros setores, como, por exemplo, no setor da cardiologia, no setor da endocrinologia, eles fazem um segmento a longo prazo dessas pessoas, né? E eles verem que essa pessoa começa a não tomar medicação corretamente, que elas começam a se confundir, não fazer o exame, não levar o exame. Então, o enfermeiro, o nutricionista, o médico, todo mundo envolvido no cuidado tem que ligar a antena. Essa pessoa mudou e isso não é normal do envelhecimento. Então, acho que é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer de virar essa chave do estigma e trazer a informação. Eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente ser a ponte entre aquilo que tem de mais moderno na ciência e a comunidade, e todas as pessoas que prestam cuidado nessa linha, nessa jornada da pessoa com demência, das famílias das pessoas com demência. Tem razão, Selene. Daí a importância, né, da gente estar multiplicando conhecimento, da gente estar aqui discutindo não só a questão das políticas públicas, mas as principais novidades em relação às demências. Nós estamos aqui com várias pessoas de várias localidades, por exemplo, aqui de Santa Isabel de São Paulo, tem vários comentários aqui sendo feitos pelas pessoas que estão acompanhando a live. Eu tenho, por exemplo, aqui a Ana, eu queria comentar com vocês. Olha, ela diz o seguinte, ela sugere, inclusive, para a gente convidar juízes, porque a justiça é muito lenta, né? É insensível, segundo ela coloca. Tem idosos, por exemplo, ela menciona, diagnosticado com demência, sendo cuidado por pessoas sem nenhum tipo de qualificação, sem sensibilidade, com falta de paciência. Então, a importância da educação, né? A importância do treinamento. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês, olha, sobre o que falam sobre o exame de sangue que já chegou ao Brasil para detectar a doença de Alzheimer. Vai estar ao alcance de todos? Leandro, Selene, vocês podem responder aqui ao nosso telespectador? A Selene quer responder? Quer começar a resposta, Selene? Eu posso responder do exame de sangue? Eu posso. Assim, a respeito da questão da falta de capacitação para o cuidado, a gente tem se mobilizado também. Nós fizemos recentemente uma Conferência Nacional de Cuidados, então foi muito importante, e a gente tem a gente tem essa dimensão do quanto falta
de capacitação de pessoas, de cuidadores formais, mesmo dentro das instituições de longa permanência, as pessoas ainda carecem de informação a respeito do cuidado com a pessoa com demência. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário a esse respeito, e depois eu falo do exame de sangue. Sobre o exame, na lei atual não tem nada específico. O que se tem bem específico é o estímulo ao diagnóstico e o uso do que a gente chama de medicina baseada em evidência. Aqui no Rio Grande do Sul, dentro do PECID, que é o Plano Estadual de Cuidado Integral em Demência, o governo do estado adquiriu, ao valor de mais de R$1 milhão, um aparelho de ELISA de alta precisão para justamente pesquisas em exames de sangue para detectar alterações de Alzheimer, que elas possam ser feitas na nossa população, aqui no contexto gaúcho, para ver aspectos preventivos e diagnósticos. Então, isso está começando. O exame que tem disponível hoje, comercialmente no Brasil, ele é extremamente promissor, inclusive o marcador plasmático que se destacou nas últimas publicações científicas, porém, é ainda um exame inicial. A gente aguarda algumas definições das entidades brasileiras, né? Porque a ciência ela é feita não de maneira individual. Eu não posso dizer, eu usei algumas vezes, para mim foi ótimo. Isso não é ciência. Como o pessoal fazia na época da Covid, a gente viu, por exemplo, cloroquina, foi comprovado da frente para trás que não dava benefício. Então, a gente não pode fazer uma política pública sem muito embasamento, né? E também uma política pública que vá fazer o diagnóstico de um momento ideal. Por exemplo, será que nós 4 que estamos na live, mais as pessoas em casa que não têm déficit cognitivo, será que fazer esse exame vai valer a pena? Será que eticamente é correto? O que essa pessoa vai ter em termos de benefício e quais são os riscos que ela fica exposta? Isso é uma determinação de 100% num tempo curto, então a medicina vai avançar mais nesses aspectos, né? A gente vê que, sim, eles têm algumas evoluções no Alzheimer, por exemplo, uma delas vai ser o acesso ao diagnóstico, mas tem uma barreira, tem um tempinho ainda que as pessoas têm que ter de calma para que isso seja uma realidade. E também vai envolver aspectos éticos muito fortes. Não é algo tão simples assim. Eu gosto, se me permite, Lina, eu gosto dessa reflexão, né, sobre a questão de termos ou não o diagnóstico em estágios mais iniciais, o que fica muito facilitado pelo exame de sangue, por exemplo, né? Ele permitiria um diagnóstico diferencial, talvez num estágio mais inicial da doença, do que com os recursos que a gente tem hoje disponíveis. E acho que a pergunta ganha um caráter ético, porque nós não estamos olhando para a doença como olhamos para outras comorbidades, por exemplo, entendendo que o diagnóstico significa olhar e planejar a sua vida a partir daí, com o que temos disponível. Então, se torna ético porque, de novo, a gente pensa que por que eu vou saber de alguma coisa se não há muito que eu possa fazer? Então, eu acho que é importante a gente também pensar por que não seria adequado que todos que têm demência, diagnóstico de Alzheimer especificamente, pudessem acessar esse diagnóstico por meio dos recursos mais tecnológicos disponíveis atualmente, se estivéssemos, né, se tivesse à disposição dessas pessoas os tratamentos não medicamentosos, né? Se as intervenções não medicamentosas estivessem disponíveis. Então, a pessoa poderia rever sua dieta, poderia rever seu estilo de vida, poderia ter acesso a muitas possibilidades que dariam a ela maior tempo de vida com maior qualidade. Então, essa é uma questão que se coloca de forma ética, porque nós ainda estamos, talvez, olhando muito para a doença como um diagnóstico fatal. E eu só faço essa provocação. Talvez a gente possa fazer uma outra live para fazer essa discussão, porque eu acho que ela é bem complexa. Complexa, mas muito pertinente. Eu também quero dar eu também quero dar um
parecer a esse respeito, eu acho que toda tecnologia nova, que em termos de diagnóstico, de tratamento, sempre é visto por todos nós com otimismo. A gente sempre acha uma coisa muito importante. Mas a gente tem que pensar justamente nessa questão de que elas não podem ser empregadas de uma disseminada, aleatória. Elas precisam fazer parte de um conjunto, de um diagnóstico. As pessoas não podem assim procurar, igual a gente já ouviu falar, de pessoas que a namorada deu para o namorado o teste para presente de grego, né? Então, assim, a gente tem que fazer parte de uma investigação, de um diagnóstico, até para não haver tanto um emprego inadequado de recursos para o diagnóstico, então realmente ter a precisão. Hoje em dia, esses biomarcadores, eles são bastante úteis, é o que o Leandro falou, é uma grande perspectiva que vai facilitar um diagnóstico em tempo oportuno, mas eles, por exemplo, eles estão voltados bem para a demência da doença de Alzheimer, né? Então, você fazer esses testes sem ter uma precisão, um emprego correto, é você despender recurso de forma inadequada. Então, tudo isso faz parte. Tem essa questão ética que a Elaine colocou, né, que é importante, mas a gente vê todo esse progresso com muito otimismo, desde que bem orientado, desde que faça parte de um planejamento de diagnóstico, de tratamento, né? E essa questão do tratamento não medicamentoso, da instituição de estilo de vida, isso você pode fazer com o teste positivo ou negativo, né? Todos temos que nos prevenir desses 14 fatores de risco, né? Sim. A gente sabe que às vezes, se a pessoa descobre que ela tem um risco maior, ela se empenha mais. Mas, assim, de qualquer forma, tem que ter todo um grande cuidado quando pede, como comunicar o resultado, como orientar o que fazer depois. Não é uma coisa aleatória. Agora, o interessante é que em toda a legislação que está sendo construída e que a gente está lutando para a implementação, ela prevê justamente isso, né? Todas as conquistas, e isso é um olhar muito positivo que a gente tem, passam a ser direitos das pessoas, né, que estão no país. Mas, para isso, a gente precisa fazer muita campanha educativa, a gente precisa tanto capacitar melhor os profissionais do SUS, os profissionais das redes privadas, inclusive, e além de capacitar as pessoas no geral, que possam estar com determinados sintomas que não é do envelhecimento, né, necessariamente. Falando ainda em diagnóstico, o diagnóstico assusta, né? Porque as pessoas acham que não tem, mas não tem o que fazer quando receber o diagnóstico, e é uma inverdade. Não só em termos de tratamento medicamentoso, que nós temos vários disponíveis pelo SUS, inclusive, como exatamente todas as medidas não farmacológicas que nós temos, e que mostram em vários estudos que tem muita eficácia, que realmente consegue melhorar a qualidade de vida, retardar a evolução da doença, e isso a gente precisa fazer chegar no Brasil inteiro. Mas diagnóstico, olha aqui, ó, tem uma pessoa de Londrina que faz a seguinte pergunta para vocês. O pai dela acabou de ser diagnosticado com Alzheimer em estágio inicial. O diagnóstico foi feito pela neurologista na primeira consulta, baseado em alguns testes e numa ressonância. A consulta, diz ela, durou menos de 20 minutos. E qual que é o medo dela? Ela deve buscar uma segunda opinião ou não? Pergunta desafiadora para você. Primeira coisa, é importante saber que o exame atual de ressonância ele não dá o diagnóstico de Alzheimer nem de demência. É bastante complexo, por exemplo, né? Até assim, a gente sabe que hoje as demências elas representam um ponto de desequilíbrio. Quando a quantidade de proteínas ou lesões neuronais e de células da glia elas
superam o que a gente chama de reserva cognitiva, os sintomas aparecem. Então, tem pessoas que têm as lesões do Alzheimer e não têm demência. Esse que torna, às vezes, complexa a situação. Uhum. A gente pode falar, seria interessante isso, né? Sobre o diagnóstico. Sobre o caso que foi trazido, o exame de ressonância não diz ali exatamente se é demência ou não. A gente pede um exame de neuroimagem para afastar causas que possam ser de uma demência reversível, como, por exemplo, um tumor cerebral, hidrocefalia, um grande derrame, um AVC, um hematoma depois de ter batido a cabeça, AVC silenciosos, por aí. Então, a gente faz nesse sentido. É claro, quando a gente é especialista, tem algumas medidas que a gente pode pedir ali e vão nos dar informações. É difícil julgar uma consulta, não sei qual o quadro que o pai dela chegou lá, se já tem uma história, como foi contada, se preencheu algum formulário antes da consulta, etc. Né? Mas é assim, mesmo que tenha essa característica de uma consulta de 20 minutos, se ela demorasse 1 hora, por exemplo, ou 2 horas, né, Selene? É normal a família sair com dúvida. É muito normal. O habitual é ter dúvida. Dúvida por diversos motivos, dúvida por causa da negação. Então, é normal. E pegar a segunda opinião ou pressionar o médico para fazer mais diagnóstico, é bem normal. Eu comecei a fazer consultório com 24 anos de idade. Então, eu era jovem na época, né? E eu me habituei muito a ser aberto para segundas opiniões, porque eu tinha certeza que quando eu falava que era um quadro de demência, que a família não ia acreditar. Então, eu já deixava até escrito, ó, tem esse colega, se quiser consultar pela nossa opinião, porque é o normal. Então, não é errado pegar a segunda, terceira opinião, tá? Acho bem. Até porque a família precisa entender e acreditar. Porque são tantas as mudanças necessárias, né? Tanta adaptação na forma de se comunicar, tanta coisa vai ser diferente, que se a família não tiver certeza, né, ela não vai tomar essas medidas. Então, quando tiver dúvida, pegar uma segunda opinião ou forçar a barra com o médico. Olha, queria mais elementos. Primeiro, assim, não é tão difícil a gente pensar em demência. Demência, o que é? Vamos falar para as pessoas que estão assistindo. Demência é quando eu tenho um prejuízo cognitivo. Não precisa ser só em memória recente, pode ser incapacidade de prestar atenção, de me localizar no tempo e no espaço, de me comunicar, de tomar decisões. Isso é um prejuízo cognitivo. E esse prejuízo cognitivo está associado com o quê? Com a perda de funcionalidade. Não consigo mais fazer tarefas que eu fazia antes sozinho. Eu estou precisando de supervisão ou que as pessoas façam por mim. Quando tem essa combinação, eu tenho o que a gente chama de demência, uma síndrome demencial. Então, a partir daí, o médico vai ver se tem alguma doença que esteja causando isso, que não seja uma causa neurodegenerativa. Então, isso é uma demência. O Alzheimer é o principal tipo, depois tem demência vascular e por aí vai. Demência por corpos de Levy, frontotemporal. Então, é mais ou menos por aí. Tá? Pode ser que o colega tenha feito um diagnóstico, ele pode estar certo, não vou dizer que não. Mas se a família sente insegurança, pode voltar para ele, o que eu acho bem interessante, né? Ou pegar uma opinião do colega. Então, isso é bem normal. Legal. Selene, quer complementar? Não, eu estou de pleno acordo com o Leandro. Eu acho que tem essa questão, assim, se ela não está confortável, voltar ao médico, questionar, conversar, pedir mais elementos de explicação ou procurar uma segunda opção, opinião não está equivocada. Leandro falou muito bem. A gente tem que lembrar que uma pessoa com 84 anos, ela pode ter, as pessoas acima de 80 pode ter associação de quadros demenciais, então pode ter a demência da doença de Alzheimer mais uma demência vascular ou associada com outras causas, o que às vezes nem muda tanto assim a conduta, mas é importante realmente ter um esclarecimento a esse respeito. Mas ele falou, ele foi bem completo, a gente tem que afastar as causas que seriam reversíveis, né? Falar do tratamento, dar o diagnóstico correto. Tem outros métodos diagnósticos que poderiam ser utilizados também, nem sempre os convênios pagam, nem sempre são métodos
baratos, né? Às vezes são métodos mais caros, mas assim poderiam ser empregados. Mas é tudo uma questão realmente de ver. Vai que ela já levou tudo, já levou um monte de exame, já levou. E aí, né, acabou ajudando o médico a tomar uma conclusão mais rápida. Mas se ela não está confortável, eu acho que ela deve fazer isso sim. Porque acho que Leandro colocou uma questão que é dúvida de muitas pessoas que encaminham aqui para a gente. Que, assim, receber o diagnóstico, o impacto de receber um diagnóstico desse, afeta a família inteira. E se for ainda bem no início, afeta o próprio indivíduo de uma maneira, assim, muito séria, né? Porque divulga-se que não tem muito o que fazer quando é Alzheimer, quando é uma demência. Então, a gente precisa mesmo, nesse processo, desmistificar, sim, há muito o que se fazer, né? Inclusive, as próprias diretivas antecipadas de vontade, né? Uma pessoa sabendo que tem uma demência, recebe esse diagnóstico e aceita, ela tem condição, enquanto ela ainda está lá nos seus plenos poderes da sua atuação civil, ela tem condição, inclusive, de deixar escrito, contar para o médico, contar para o familiar o que é que ela prefere, o que ela vai querer quando, de repente, a doença evoluir e ela não tiver mais condição de expressar a sua vontade, né? Então, acho que é um assunto muito complexo mesmo, essa questão do diagnóstico. E aí, nós temos um outro telespectador perguntando o seguinte: como é que você... Mas, Lina, só posso te falar uma coisa? Opa. Eu achei tão genial isso que você falou. Desculpa. Tá me ouvindo? Sim, complemente, Selene. Lina, é tão genial isso que você falou, porque eu acho que é muito importante mesmo. Quando a gente tem um diagnóstico, às vezes se forma um tipo de uma proteção, né? A família quer, não fala nada para ele, viu? Porque senão ele vai ficar muito triste. Claro, ninguém gosta de receber o diagnóstico de uma doença progressiva, sem cura e tudo mais. Mas isso que você falou precisa ser falado e enfatizado. Quando a gente dá um diagnóstico numa fase leve ou de comprometimento cognitivo leve, a gente pode dar a chance para essa pessoa ser protagonista do seu cuidado. A maioria das pessoas hoje são diagnosticadas em fase moderada a avançada, né? E aí que a família acaba tendo que tomar decisões por elas, porque elas não conseguem mais tomar decisões importantes. Mas na fase leve, seria tão importante que essa pessoa soubesse e pudesse se planejar e ele se sentir amparado, apoiado pela família, pelos profissionais e ele conseguir fazer as diretivas antecipadas de vontade, planejar como que vai ser a vida financeira dele, como que vai ser, se ele ainda trabalha, como é que vai ser a aposentadoria dele. Ele precisa se aposentar imediatamente? Nem sempre. Então, tudo isso faz parte de uma discussão muito ampla, mas que eu acho que a gente precisa estar trazendo sempre, enfatizando justamente por isso. Um diagnóstico, eu falo que eu prefiro uma má notícia do que uma incerteza. Quando você sabe, as pessoas às vezes sabem que as coisas não estão indo bem, e você fica, não é nada. Ele sabe, ele está vendo que ele não está igual ele estava antes. Então, a gente às vezes está privando essa pessoa de um aspecto tão importante da vida dela como ser realmente protagonista. Direito, né, Selene? É um direito de cada um de nós, né? Eu gostaria muito de saber para tomar essas decisões de forma antecipada. Olha, tem um telespectador nosso aqui, da nossa live, perguntando o seguinte, outra questão complexa. Como é que vocês observam a colaboração do gerontólogo, deste profissional que faz gerontologia, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, uma vez que, em geral, esse profissional, pelo telespectador aqui, disse que não está tão disponível nesse atendimento no núcleo de demência pelo SUS?
Bom, eu acho que, de uma certa maneira, a Selene falou um pouco disso, né? Quando ela apontou a importância da formação de diferentes profissionais. A gente sabe que, em última instância, o diagnóstico sempre será dado pelo médico, pela médica, né? Esta é a pessoa habilitada a oferecer o diagnóstico, mas acho que esse processo de investigação e de busca ganha muito quando conta com diferentes profissionais, o gerontólogo, o neuropsicólogo, que também dão instrumentos e ferramentas para garantir, né, a esse profissional médico segurança no seu diagnóstico e também para a família. Quanto ao acompanhamento pós-diagnóstico, entendo ser fundamental, né? Acho que a equipe multidisciplinar no acompanhamento pós-diagnóstico é uma condição, né? A gente sabe de práticas bem-sucedidas, tanto no Brasil quanto fora do país, que mostram que quanto mais recursos estiverem à disposição dessas pessoas, maiores as possibilidades de se manterem com vida plena, né? Por um maior tempo possível. Então, é o gerontólogo, é o terapeuta ocupacional, é o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, enfim, o educador físico, a gente pode elencar uma série de profissionais que têm um papel fundamental, né, nesse olhar integral. Por isso que eu gosto muito que a gente conseguiu chegar num nome para a nossa política, né? Ela não nasceu com este nome de política de cuidado integral às pessoas com Alzheimer. Ela nasceu com o nome de política de enfrentamento à doença. E a gente conseguiu construir juntos, né? Também volto à importância desse trabalho, dessas muitas vozes, trazendo diferentes perspectivas para essa discussão. A gente conseguiu construir esse entendimento, que a gente quer falar de uma política integral. Isso significa não só uma política disponível em toda a rede do sistema de saúde pública, mas também composta por esses muitos profissionais, começando lá no agente comunitário de saúde, que é aquele que traz o alerta para a família, que faz uma indicação, né, na sua UBS para um olhar mais atencioso para aquela pessoa. Então, enfim, eu acho que sim, quando a gente fala, né, de trabalhar os direitos dessas pessoas, a gente está falando de garantir tudo isso, o olhar para a pessoa e o olhar integral, com todas as suas necessidades que vão se colocar nesse processo, né, a partir do diagnóstico. Bom, sobre a gerontologia, a gente tem um ponto até que a gente precisa evoluir bastante, né? Porque ela é uma profissão que pode ser, né, uma profissão e uma especialização que vem depois de uma graduação em diversas áreas, se fazer uma pós-graduação e se ter um título de especialista ou não, e tem a graduação, e tem um curso tecnólogo também em gerontologia, ou seja, precisa essa profissão ainda ter um melhor reconhecimento para poder ser incorporada no SUS. Aí, a partir desse momento, claro, o gerontólogo ele é fundamental porque estuda justamente problemas complexos do envelhecimento, como são as demências. Mas a gente expande para psicólogos, enfermeiros, outros modelos de saúde no mundo, eles têm um papel há um papel muito mais importante do profissional de enfermagem para apoio diagnóstico, para gestão do cuidado, etc. Esse é um caminho que no Brasil a gente precisa desenvolver também. Então, a gente bate muito nessa tecla, né, de melhorar também, não sair do modelo centrado no médico para um modelo centrado em outros profissionais que vão fazer a gestão do cuidado. Nossa, perfeito. Olha, nós estamos já bastante adiantados no nosso horário, mas tem muitas perguntas em relação ao estigma. Eu acho que muito puxado por você, Elaine, na questão até da nomenclatura, dos termos que a gente utiliza, de como as próprias pessoas, quando são diagnosticadas, elas não querem contar nem para a vizinhança, porque todo mundo começa a olhar torto para essa pessoa.
e acaba, muitas vezes, dizendo, ela fez isso porque ela, está demente. Olha, ela está com Alzheimer, por isso que não leva mais em consideração esses comentários que ela faz. Seja no trabalho, seja na reunião da família, seja na reunião do condomínio. Então, eu queria ainda, antes de encerrar, um comentário de vocês sobre essa questão de como nós precisamos construir mesmo, e urgentemente, né, uma nova forma da gente olhar a questão das demências, compreender a questão das demências e como as políticas públicas são fundamentais nesse processo. Elaine, acho que eu começo contigo. Tá bem, vamos lá. Bom, já serve de spoiler, né? Para a próxima live, próxima quarta-feira, a gente vai falar especificamente sobre o estigma e como ele impacta, né, na vida das pessoas e o que a gente também pode fazer para nos tornarmos uma sociedade mais inclusiva, uma comunidade mais acolhedora, né? A linguagem certamente é ponto fundamental, mas quando falo de linguagem, eu também não estou falando só das palavras, né? A linguagem se faz na ação também, né? Então, eu acho que todos somos atravessados por muitos preconceitos, muitas práticas de discriminação em relação a infinitas diferenças, né? Então, as minorias, chamadas minorias, aqueles que estão em menor relação de poder, experimentam diferentes maneiras de discriminação, né? E também discriminam aqueles que têm menor poder em relação a eles. Então, para dizer o seguinte, eu acho importante a gente entender que somos uma sociedade encharcada de preconceito, não estamos livres deles. Então, qual é o nosso papel e o que é importante? É reconhecê-los e começar, a partir desse reconhecimento, movimentos no sentido de nos sensibilizarmos e dizermos assim, opa, agora eu fiz uma coisa que é muito preconceituosa, meu ato agora foi de muita discriminação, vamos dar um passinho para trás. E isso vai das coisas mais naturais, vamos dizer assim, do médico que quando no consultório não fala com o paciente que tem o diagnóstico e fala com a família e nem parece que aquilo está ok, não está tudo bem para todo mundo, porque como disse, está na nossa trama social, mas quando a gente percebe que, opa, o que está por trás disso, né? Um reconhecimento, uma percepção de que aquela pessoa, porque tem o diagnóstico, está incapacitada de compreender a informação. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de estigma. Desculpem, eu dei um exemplo dos médicos, vou tirar vocês da mira, porque eu já tinha falado, né, antes do diagnóstico que acaba não sendo dado em razão do estigma. Eu vou falar dos familiares, né? Eu acompanhei a jornada da minha mãe por 10 anos e, como uma filha, eu sempre fiz tudo o que pude, da melhor maneira que pude, com todos os instrumentos e ferramentas que eu tinha. Mas hoje, eu percebo, por exemplo, que quando tiramos dela a possibilidade de dirigir, sem conversarmos isso com ela, né, nós estávamos impondo, e repito, dentro do melhor interesse que entendemos ser naquele momento, né, a segurança dela e das outras pessoas, mas nós estávamos impondo uma decisão porque presumimos, então havia um pressuposto da sua incapacidade de decidir também conosco. Né, de entender que aquilo sim era uma melhor decisão para ela. Nós tomamos a decisão e só informamos. Então, nós familiares também, muitas vezes fazemos isso. Eu canso de ouvir as pessoas dizerem assim, nossa, agora minha mãe não cozinha mais. Não, proibi. Na minha casa ela não põe mais a mão na panela. Né? A ideia é qual? É da incapacidade. Mas será que ela não conseguiria se alguém estivesse junto? Se alguém pudesse acompanhá-la e monitorar essa tarefa, ela seria capaz? Então, a pessoa, quando recebe o diagnóstico, imediatamente ela vira a doença e tudo que a doença traz, que é a perda, a incapacidade, a impossibilidade. Então, como é que a gente rompe com isso, né? Escrevendo outras histórias, falando de outras maneiras. Há perdas. Mas, gente, há tanta coisa que fica, há tanta coisa bonita que se constrói, tem aprendizado nesse processo. Se a pessoa com o diagnóstico não consegue mais aprender, sei lá, uma nova palavra, uma nova língua, ela consegue aprender a se relacionar com as pessoas de outras maneiras. Então,
Acho que é olhar menos para esse copo meio vazio, né? E olhar mais para o potencial e para a alegria de ter água para beber, né? Porque a água está lá e a gente está ignorando o fato de que ela pode nos trazer prazer e conforto. Você nos conforta, viu, com esse seu comentário. Você sabe que eu sou sua fã, né, Elaine? Por favor, Leandro, Selene, eu também sou fã de vocês. Eu quero um comentário. Quem que vai ser agora? Eu gosto muito da fala da Elaine também. Eu acho que a gente sempre fica focando na questão dos profissionais, mas ela falou muito bem. A nossa sociedade está toda encharcada de estigma. O estigma permeia todos os cenários que a pessoa com demência vive, né? Então, quando a gente vai querer conversar com alguém que tem demência, às vezes a gente subestima essa pessoa, porque todo mundo acha que é tudo ou nada, né? Então, ela ainda sabe, é como se desde o começo ela não pudesse tomar decisão nenhuma. E muitas vezes a gente conversa com as famílias e vê, né, que seriam decisões que a pessoa poderia tomar sozinha, ou com algum tipo de auxílio, mas que essa autonomia seria tão importante para ela, né? Então, eu gosto muito dessa questão da gente trazer a pessoa para o centro, a pessoa com demência para o centro, respeitando, dando autonomia a ela, até que aconteça dela perder aquela função. Mas enquanto ela não perde, que ela possa fazer uso dela. Isso é estímulo, isso é dignidade, isso é respeito para com a pessoa. E eu acho que o mês de setembro agora vai trazer para a gente essa possibilidade da gente discutir sobre estigma, falar, como diz a campanha, é hora de agir, é hora de trazermos esse debate para toda a nossa sociedade, como nós vamos abordar as pessoas, como nós vamos abordar o diagnóstico, como nós vamos conversar sobre isso na mídia, né? Então, como que a nossa sociedade vai se preparar para receber esses novos casos? Então, temos muita coisa para fazer e eu estou muito feliz com o tema desse ano, eu acho fundamental. E então eu quero deixar essa mensagem para todos: vamos combater o estigma, vamos aprender mais. A informação é o nosso grande trunfo. A gente precisa de informação de qualidade, né? Com quem realmente traz informação fidedigna, que você pode confiar. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada nós, né? Leandro, por gentileza. Bom, uma satisfação ter participado da conversa com vocês. A gente sempre pega reflexões importantes, são pontos de vista diferentes e construtivos sempre. Acredito sim que quanto mais a gente puder conversar sobre aspectos de diagnóstico da prevalência extremamente aumentada, né? A gente pensa ali, retomando aquela pessoa que participou, tem um pai com 84 anos. Aos 84 anos, o risco que a gente tem... Acho que minha janta chegou, né? Já a gente te libera. Um pouquinho, já a gente libera você. Antônia, abre ali. Pedi para minha filha pegar ali, senão o motoboy vai embora. Isso então, live assim. A gente vai descer. Então, se a gente pensar que aos 84 anos, mais de 30% das pessoas vão ter demência, então a gente ajuda a quebrar um pouco o estigma. Isso não vai acontecer comigo, com minha família nunca, né? Então é importante a gente trazer essas informações. Fico bem feliz de participar e otimista. E parabéns para a Febras, para a Brás, tudo pelo Alzheimer, para todos esses movimentos aí muito bonitos, né? Voluntários, têm ajudado muita gente. Ô, Leandro, que legal. Olha, antes de encerrar, eu quero dar 2 recadinhos rápidos aqui antes também. Febras tem 2 outras lives, todo mundo fica ligado e participa. No dia 18, agora, na próxima quarta-feira, né, Elaine? Tem o Relatório Mundial de Demência, com foco no estigma, e no dia 25, a importância de incluir demências na educação. Informação
siga pelo site setembrolilás.org.br e, claro, aqui com a gente no Instagram da Febras, né? Para encerrar, já que o Leandro foi buscar a comida dele, não é? Eu quero agradecer a participação de todo mundo que está aqui com a gente. E você sabe que eu sempre comento o seguinte, é incrível, mesmo quando uma pessoa com Alzheimer, a gente, enquanto pessoa que não tem Alzheimer, enquanto cuida dessa pessoa, a gente percebe que ela já está numa fase moderada, severa, grave, seja o nome que a gente dê, tecnicamente falando, e que ela não consegue mais expressar reações, sentimentos que a gente, na nossa linguagem, consiga compreender. Eu sempre faço o seguinte comentário: quem é que garante que essa pessoa, no fundinho da alma dela, ela não esteja sentindo, olhando o nosso olhar de impaciência, ou de agressividade, ou de acolhimento? Então, eu acho que a gente se colocar no lugar, né, a tal da empatia com solidariedade, talvez seja um grande caminho para que a gente possa construir esse novo olhar com políticas públicas que garantam essa dignidade, né, no nosso viver na velhice, sem idadismo e sem estigma em relação às demências. Elaine Matheus, muito obrigada pela sua participação. Selene, muito obrigada pela sua participação. Olha, Leandro também, que já foi jantar. Nós estamos aqui com fome ainda, com os nossos telespectadores, mas eu vou encerrar por aqui. Elaine, você, como presidente da Febras, se quiser dar um recadinho final, uma despedida final aqui na nossa live, por favor. Tá bem, obrigada, Lina. Quero te agradecer muito por ter feito essa mediação. Admiro o seu trabalho como jornalista, uma jornalista sempre tão engajada nessa causa. É um privilégio ter você com a gente aqui hoje e também como atuante na CONAD. E agradecer a Selene, uma parceira também, que tem se tornado uma ativista cada vez mais engajada, né, na construção de melhores perspectivas e possibilidades para todas as pessoas. E o Leandro, um amigo querido, que também está sempre muito disponível, traz uma visão carinhosa, né? Eu falo, uma visão humanizada para essa causa. E agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até agora, né? A gente teve uma dificuldade técnica no começo e as pessoas ainda assim se conectaram e acompanharam aqui com a gente. Reiterar o convite, siga a campanha, a informação, ela tem o poder de fazer essa transformação. O estigma, ele se alimenta exatamente da falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente souber, mais a gente consegue tornar a nossa sociedade uma sociedade inclusiva. Uma boa noite para todos, espero vê-los agora na próxima quarta-feira, sem problemas técnicos, que já estarão resolvidos. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.